Começamos agora mais um programa Filosofia e Sociedade aqui pela TV UCPEL. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos vocês, a audiência, para os programas da TV UCPEL. Hoje no programa está comigo Jorge, meu colega aluno do terceiro ano da Filosofia. E nós vamos conversar um pouco sobre o ano que nós tivemos na filosofia no passado acerca do projeto do governo PIBID. É um projeto do governo institucional no qual nós trabalhamos em 3 escolas, um trabalho de cunho filosófico. Nós fomos às escolas, trabalhamos com as crianças, apresentamos a filosofia, alguns conceitos filosóficos, interagimos com as crianças. Então, no primeiro momento do programa, nós vamos debater, ver as conclusões que nós tiramos desse ano, dentro do PIBID. Na verdade, foram 6 semestres, mas nós trabalhamos em cima de conquistar o PIBID, de poder ter o PIBID na Universidade Católica. Então, vamos debater um pouquinho esse período que nós estamos no PIBID, trabalhando nesse projeto. E também, depois desse pequeno debate, dessas conclusões, vamos trabalhar um autor importante dentro desse trabalho que nós fizemos na escola, dessa proposta da Universidade Católica perante PIBID, que é a Humana Docência. Então, tem um autor em particular, que é o Paulo Freire, que ele trabalha bem essa perspectiva filosófica, pedagógica, de um ensinar libertário, vamos dizer assim, de um ensinar que é diferente de treinar, um ensinar que também leva em conta o mundo do aluno, o contexto histórico que ele está inserido. É um autor bem interessante. Nós vamos trabalhar em específico a obra Pedagogia da Autonomia, que nós lemos, enfim, trabalhamos. Vamos apresentar um pouquinho para vocês, vamos mostrar 2 entrevistas que Paulo Freire fez um pouco antes de falecer. Ele trabalha alguns conceitos interessantes, alguns conceitos que se encontram no livro dele, Pedagogia da Autonomia, e que nós vamos explorar um pouco também nesse programa. Então, começando, primeiro, obrigado, Jorge, pela tua presença aqui, mais uma vez, companheiro de jornada no programa, obrigado por ter vindo. E eu gostaria que tu colocasse esses 6 meses que nós estivemos no PIBID, trabalhando nas escolas, ali na Assunção, no Padre Anchieta e também lá na Cascata. Você trabalhou ali com Assunção. Então, que conclusões tu tira, o que você aprendeu, também pontos a melhorar agora nesse início de ano no PIBID, que você poderia colocar para nós? Então, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos em casa que nos acompanham. É muito bom estar aqui de novo, poder ter mais uma dessas nossas conversas a respeito dessa preocupação filosófica, e como nós sempre trazemos a questão da educação nas nossas conversas, também é muito importante. Sobre o PIBID, esse programa de iniciação à docência que nós temos aí, olha, esses seis meses de início para nós, não foi uma coisa mais que assustou no primeiro momento, porque, claro, não é necessário um pouco de preparação na questão do cuidado com a preparação de aula, com os temas que se abordam, a forma com que se abordam, porque afinal nós estamos falando de filosofia, não são assuntos quaisquer, são assuntos de consistência, assuntos que têm a ver diretamente com a realidade que nós nos situamos. Então, assim como nós vimos desde o começo, agora fazendo uma avaliação, eu posso inclusive falar a respeito dessa obra que nós falamos que vamos comentar, a Pedagogia da Autonomia, que a educação é uma construção. E nós também estamos nos educando na medida em que construímos o saber junto com essas novas escolas, com essas nossas escolas, com os alunos, e as nossas experiências subjetivas são muito importantes, porque nós podemos passar conhecimento aos outros e os outros podem compartilhar dos deles conosco. E eu posso falar da minha experiência no Colégio Assunção, onde algumas colegas e eu, no grupo da filosofia, apresentamos algumas propostas a respeito da identidade, da questão do mito, da questão social, em que eu tive a oportunidade de conversar com os alunos a respeito dessa perspectiva social. E que é também bastante preocupante, porque o que nós vemos, eu penso que eu não seja o único que vê isso, é que
a dificuldade que hoje nós vemos na educação a respeito da criança não conseguir pensar a si mesmo inserida no seu mundo. Porque não dá tempo esse tempo de questionamento, esse tempo de reflexão, isso é muito rápido. As coisas que a criança tem hoje são muito rápidas. A informação, a necessidade de se manter sempre informada, mas não numa informação precisa e profunda como é o conhecimento filosófico. É muito superficial, é muito televisivo, é muito bancário, Paulo Freire. E nós queremos justamente isso com esse momento de instigar do PIBID, da docência, do acompanhamento do aluno, que ele também consiga pensar a si mesmo frente à sua realidade, que ele consiga problematizar isso e trazer, a partir das suas críticas, soluções coerentes para esse meio. Eu penso que nós fizemos muitos avanços, ainda que nós sejamos meio novos nessa questão do PIBID, né? Fomos um semestre e agora nossa obrigação, claro, é ter evoluído com isso, ter se desenvolvido com alguns erros que cometemos, com alguns aprendizados que nós temos aí. É bem interessante isso que tu colocas para nós, né? Que a filosofia vem ao encontro do aluno, vem ao encontro desse projeto, né? de interação, né? Do campo universitário, da universidade para a escola, a filosofia agora entrando aos poucos no ensino médio, e é interessante esse trabalho de instigar o aluno para ele perceber o meio que ele vive, né, para ele compreender o meio que ele vive e também trabalhar em cima desse mundo, trabalhar em cima das questões que o afligem, né, trabalhar em cima desse contexto histórico que ele vive. Isso é bem interessante. Lá na Cascata eu trabalhei junto com alguns outros colegas, né, também em relação ao PIBID, e foi bem interessante a aceitação que nós tivemos lá frente aos alunos, né. Nós trabalhamos a iniciação à lógica, à filosofia, depois um pouco a questão da lógica, também alguns trabalhos em relação à arte, né? Também fomos lá fazer não foi uma semana acadêmica, foi tipo uma interação, assim, universidade e escola, né? Que a universidade foi lá com alguns alunos da filosofia, aí meio que separado do PIBID, nós fomos lá, trabalhamos com eles, apresentamos a universidade de um certo modo, né, com a nossa palavra, enfim, com a nossa presença lá. Também foi bem aceito, tanto é que uma das alunas lá que faz parte do PIBID, ela colocava que para ela, né, é importante a filosofia, né, naquele trabalho, a importância da filosofia que nos ajuda a pensar até as questões próprias da aula, dos conteúdos que são dados. E ela também dizia que se interessou no professor de filosofia. Foi uma profissão, vamos dizer assim, algo que ela não havia pensado, né, mas com a nossa presença lá com a filosofia, ela se interessou, né, pelo papel do professor, principalmente pelo professor de filosofia, porque nós ajudamos ela a contextualizar o mundo, enfim, a ela entender, né, o momento histórico, o contexto histórico dela, né, problematizar questões que ela não conseguia ver, não só essa menina, mas outros alunos. Então, acredito que tenha sido bem interessante o nosso trabalho do PIBID e espero que esse ano a gente possa continuar com esse trabalho, possa ser proveitoso, né, tanto para nós na questão do aprendizado, mas também para eles, né, que a gente possa contribuir com a vida deles. Eu acho que esse é o papel da filosofia, papel de transformar também, né, dentre outros, mas de transformar, de ajudar na reflexão crítica. É interessante isso. Bem, Jorge, não sei se tu gostaria de colocar mais alguma coisa em relação ao PIBID, não é? A questão da filosofia na escola, acho que foi bem interessante, não é? Algumas escolas não tinham a filosofia e primeiro no ensino fundamental ali, não é, que nós trabalhamos. E foi bem interessante. Eu acho que esse ingresso da filosofia, que já tem no ensino médio, mas na filosofia do ensino fundamental, acho que foi interessante, foi um pontapé inicial bom, assim, que nós colocamos para eles. Nós tivemos, inclusive, os circuitos filosóficos, isso, né, que permitiram também o contato, não do aluno de filosofia da licenciatura, não o docente com o aluno da escola do ensino fundamental e médio, mas o aluno do ensino superior com o aluno do ensino fundamental e médio. E isso é muito importante porque são as discussões entre os alunos, né? E
eles podem, dessa forma, trocar o saber de um modo menos hierárquico, vamos colocar assim, porque eles se veem como um igual. As conversas são dadas sem um cunho tão erudito da parte do docente, pode-se dizer dessa forma. E sim, isso tem sido bastante proveitoso. Inclusive, no Colégio Assunção, onde eu fiz o meu trabalho, eles não têm, a turma para a qual eu dou aula não tinha a filosofia, a disciplina de filosofia. Então, a nossa proposta foi uma espécie de propedêutica com esses assuntos que nós levamos, uma espécie de iniciação ao estudo da filosofia propriamente dito como disciplina. Acredito que esse trabalho nosso tenha sido bem interessante e que a gente possa continuar nesse semestre. Bem, como eu já havia falado, hoje nós vamos também, além dessas conclusões acerca do PIBID, trabalhar, refletir um pouco sobre as propostas de Paulo Freire. Então, antes de nós começarmos a ver, dentro da pedagogia da autonomia, desse livro que nós vamos colocar aqui, as ideias de Paulo Freire, convido a vocês a assistir uma entrevista, a primeira parte, né, da entrevista de Paulo Freire, que ele deu um pouco antes de morrer, foi feita pela USP de São Paulo. Ele trabalha conceitos importantes que nós vamos explorar agora aqui com vocês, através desse livro Pedagogia da Autonomia. Então, convido vocês a assistirem essa entrevista, a primeira parte, depois nós retornamos com o nosso programa. Desde o primeiro contato com o professor, na semana do dia 10 de abril, Paulo Freire se colocou à nossa completa disposição. A entrevista foi feita em sua casa, no Alto Sumaré, zona oeste de São Paulo. Quando chegamos, seu único pedido foi: se eu começar a me cansar, a gente para. Tenho estado muito cansado ultimamente. De maneira que eu ando meio cansado. Eu tenho trabalhado um bocado. Comentou que estava escrevendo seu novo livro, Cartas Pedagógicas, e que estava guardando toda a sua energia para isso. Mas na entrevista, seus ideais, suas palavras, seu entusiasmo fizeram esmorecer qualquer cansaço à vista e brindou aqueles preciosos minutos com muita sabedoria e muita esperança. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como esta. Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta,
O meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Indiscutivelmente, do ponto de vista até biológico, talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher. A adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo a sua ou da sua inserção. Quer dizer, o que é que... Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a história da luta pela justiça rural e agrária nesse país, que hoje o movimento dos sem terra explicita numa posição que não diria final, mas numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Voltamos com o nosso programa Filosofia e Sociedade. Como vocês acabaram de ver, a primeira parte da entrevista é com Paulo Freire. Ele fez essa entrevista pouco antes de falecer. Foi feita pela USP, Universidade de São Paulo. E ele colocava ali alguns conceitos importantes do seu pensamento, né, e que nós vamos trabalhar aqui com vocês agora, acerca do livro Pedagogia da Autonomia. Então, no início da Pedagogia da Autonomia, onde ele coloca ali primeiras palavras, ele diz assim, que a principal preocupação dele com o livro é acerca da formação docente, né? Ele diz que não há docência sem discência. O que é isso? Não há ensino sem aprendizagem. Então ele faz uma reflexão interessante, preocupado com a formação docente. Também ele faz outra reflexão sobre a prática educativa progressiva. O que é isso? É uma prática em que haja a construção do conhecimento, não a mera transferência do saber. E por fim, ele, como o próprio nome do livro, né, Pedagogia da Autonomia, tudo isso em favor da autonomia dos educandos. Então, mais ou menos esse é o trabalho que ele coloca nesse livro, Pedagogia da Autonomia, e alguns conceitos
e nós já vimos aí na entrevista que ele colocou para nós. Então, para ti, Jorge, coloca um pouco qual é a tua ideia, né, que tu tem sobre o pensamento de Paulo Freire, né, rapidamente, assim, depois nós vamos assistir a segunda parte da entrevista, um pouco dela. Então, num plano geral, assim, Paulo Freire, até agora que tu viu, né, através do PIBID, o que você poderia colocar para nós a respeito desse autor? Então, Fábio, uma coisa que eu sempre percebo muito fortemente é a vertente marxista do Paulo Freire, né, que seguidamente eu tenho comentado porque é muito importante ver essa questão que ele rebusca da prática, da praxis educativa. Então, nós podemos citar, por exemplo, a tua colocação a respeito da não há docência sem discência, né? Não há aprendizado não há ensino sem aprendizado, não há aprendizado sem ensino. Bom, não tem desenvolvimento sem dialética, seria em palavras de Marx, né? A questão da educação para o Paulo Freire como ferramenta de transformação do mundo propriamente humano, que o Marx seria o trabalho. Isso é muito importante porque são termos que se buscam e que são mais simples de se trabalhar na questão do humano que nós queremos formar, que é a criança, né? Então, nós vemos, por exemplo, essa questão do que tu comentaste agora, da transferência de conhecimento, do intelectual que decora. Nós não queremos isso para, por exemplo, nós, os docentes, em vista dos nossos discentes. Nós queremos construir uma educação com eles. Nós queremos, então, problematizar com eles. Nós queremos nos situar no mundo deles com eles e trazê-los também ao nosso mundo. E isso é muito importante porque exige a educação uma crítica, exige a educação uma estética, uma forma a se seguir para que se consiga alcançar, pelo menos o mais próximo que se busque, o nosso humano em perfeição, ainda que o nosso humano perfeito seja essa constante busca pela perfeição, né? Interessante. E dessa forma o Paulo Freire também consegue buscar nessa obra a identidade cultural brasileira, essa identidade de emancipação, inclusive um tema que nós trabalhamos muito agora em Filosofia da Libertação, a questão de que o Brasil tem que se mostrar como ele é, como um princípio de libertação, como propriamente foi dito, dos grilhões colonizadores, vamos dizer assim. Uma linguagem bem comum, mas que é bastante usada e muito importante nessas colocações. Algumas colocações sobre ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando, que é o que nós vemos muito hoje perdido, a consideração daquele que é hierarquicamente em grau de título inferior ao professor, né? E que é muito presente isso nas nossas discussões acadêmicas hoje. O direito dos educadores, uma colocação tua anteriormente a respeito da esperança no ensino, a esperança, a utopia, que para o Freire é muito importante, sobre a questão do fatalismo. Não se pode deixar ser, mas tem que se fazer ser, tem que se reconstruir, tem que se tornar, vir a ser professor, vir a ser aluno, vir a ser construtor de mundo. Então eu penso que esses são temas que a obra aborda de forma bem específica e que é uma boa iniciação aí para quem gosta dessa perspectiva bem crítica a respeito do ensino. Então tá. Obrigado, Jorge, pela tua colocação. Nós vamos agora à segunda parte da entrevista do Paulo Freire, uma pequena, né, parte dela, depois retornamos para assim encerrar o nosso programa. Então, eu acho que nós somos, homens e mulheres, seres inacabados, mas com uma diferença radical em face do inacabamento das árvores, inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se ao mesmo tempo não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura. O processo em que nos inserimos de permanente busca, eu venho chamando de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais,
nos perdemos também. Quer dizer, há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais, e a essa distorção eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização, por isso mesmo, não é virtuosa. A desumanização é um acidente trágico a que nós estamos sujeitos no processo de buscar a nossa humanização crescente. O que nós temos pela frente é exatamente essa caminhada em que ser e deixar de ser se embatem. Haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Eu me situo entre os que, primeiro, entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. Quer dizer, em primeiro lugar, até de um ponto de vista do próprio senso comum, eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. E se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia. Quer dizer, então isso coloca a questão da minha fé, não? da minha crença, que indiscutivelmente interfere na minha forma de pensar o mundo. Poucos dias antes de Darcy Ribeiro morrer, eu ouvi uma linda entrevista dele, que deve ter sido uma das últimas que ele deu, em que ele falava dessa questão, dessa passagem. Não? E ele dizia, com muita seriedade, com muita amorosidade, que isso foi sempre o que ele foi, um homem sério e um homem amoroso, indiscutivelmente. E um homem corajoso, um homem que lidou com a vida-morte de maneira poética, inclusive. Não? E ele dizia, olha, se a questão da fé passasse mesmo pela razão crítica, eu até que teria fé. Eu me ri, ele rindo, amoroso, e dizia, não, eu fiz tudo, mas não deu. No fundo ele disse com palavras que eu não sei repetir agora, mas ele disse, por exemplo, eu não sou mais do que o meu cadáver. Voltamos então com o nosso programa Filosofia e Sociedade. Vocês acabaram de ver um pequeno trecho, né, da segunda parte da entrevista do Paulo Freire. Puderam perceber alguns conceitos importantes, né, algumas ideias relevantes do pensamento de Paulo Freire, questão do determinismo, né, dos fatalismos que ele é contra, né, de uma sociedade que se impõe como está e que não se abre para uma mudança, né, e que as pessoas acabam entrando nesta ideia que o mundo está aí como está e não é possível transformar, não é possível mudar. E Paulo Freire, ele é determinante, assim, ele é muito incisivo em dizer e em ser contra essa ideia, né, de que o mundo não pode ser mudado, não pode ser transformado, né, tem que estar do jeito que está. E muito propriamente em relação à educação, né, ele vê pontos positivos em relação à educação, ele tem uma ideia positiva em relação à educação. E uma educação que respeite a autonomia do aluno, uma educação que construa com ele o conhecimento, claro, levando em consideração o professor, ele nunca tira o papel do professor, né, mas que haja um diálogo, uma relação importante de construção entre o professor e o aluno. Então, Jorge, poderia colocar para nós, dentro desse tema, né, de respeito à autonomia do aluno, ele coloca que nessa questão do professor, não é, que o professor ele tem saberes, né, mas ele também tem coisas que ele não sabe, que o aluno possa colocar também para ele. Deve haver uma troca, um diálogo, né, que aí nós construímos o conhecimento. Uma coisa nesse sentido.
Bom, pensando em termos mais plásticos, dá para pensar a educação, de repente, em um sentido de um cilindro, em um sentido mais elíptico, algo que contorne, mas que volte ao início, que dê uma volta, mas que volte ao início e comece de novo tipo uma espiral, em objetivo assim, ao desenvolvimento, claro. Uma espiral. Por quê? Porque essa é a dialética, né? Ela é o que compreende a questão da perspectiva de mundo do educador e a perspectiva de mundo do educando. E dessa forma se constrói um mundo em que se compreenda um e outro e que se possa ver a questão do outro, a necessidade do outro, como o outro se apresenta para mim, o que eu posso melhorar no mundo do outro e o outro me melhorar ao meu mundo. E assim construir um mundo bom para todos, né? O que é um princípio fundamental do pensamento do Paulo Freire. E é uma pessoa humana, muito querida, de um pensamento muito humano nesse sentido, preocupado com a questão do cuidado, principalmente. Então, Jorge, eu agradeço a tua presença aqui, obrigado, né, por ter colocado essas questões, ter me ajudado aqui a expor um pouco o trabalho de Paulo Freire. Eu agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Obrigado, Fábio. Então, obrigado a todos vocês que nos assistiram, espero que a gente possa ter trabalhado, ter exposto, né, de uma forma bem simples, claro, o pensamento deste autor brasileiro, né, importante da educação. Então, obrigado a todos vocês e até o próximo programa.